Com pequenas mudanças de última hora, a Câmara dos Deputados aprova o texto base do arcabouço fiscal por 372 votos a 108. Era necessário o apoio de pelo menos 257 deputados federais. O passo seguinte é a votação de emendas apresentadas pelos parlamentares e destaques que podem modificar de alguma forma o texto. Após essa fase, um projeto segue para o Senado. Rita Mundinho, vou começar com você. Afinal, tem tudo a ver com a economia esse assunto. Como é que você viu essa votação? Como é que o mercado está reagindo a isso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Tudo tem dois lados, né? Bom dia a todos. Eu acho que foi uma vitória do país. Quer dizer, as pautas que interessam para que a economia ande, para que os empregos sejam gerados, para que a política monetária não fique refém da política fiscal, essas pautas têm que ser votadas e têm que ser aprimoradas. Aí vem o outro lado. Eu, como economista, eu tenho receio que esse arcabouço tenha vida curta, porque ele foca muito no aumento de receitas, porque ele foca muito no aumento de despesas. Quer dizer, o governo foca muito em aumento de despesas e criou uma solução técnica que contemple essa fome de gastar. E, por outro lado, a gente não vê nada em cima de reforma administrativa. É necessário que a sociedade tenha consciência do tamanho do Estado que ela quer carregar. Então, o fiscal, ele está diretamente ligado à fome de gastar do governo. Então, se o governo anuncia novos gastos, aumenta o salário dos servidores, aumenta o salário mínimo, tudo isso é justo e é necessário. Mas é necessário antes saber de onde virão as receitas para amparar esses novos gastos. Então, a gente pode cair, como diz o brilhante professor Afonso Celso Pastore, na dominância fiscal. Porque se houver uma explosão de gastos sem que o arcabouço consiga cumprir a sua missão, que é exatamente colocar gatilhos nesse gasto, a política monetária que hoje segura a inflação, que hoje funciona, que hoje assusta e está todo mundo reclamando do nível dos juros, mas é ela que está segurando a inflação no Brasil, ela deixa de cumprir a sua função, ela perde o efeito. E nós podemos ter uma perda de credibilidade, uma explosão de gastos públicos e entrarmos aí numa linha argentina, por exemplo. Então, é preciso que o governo tenha, sim, essa visão social, essa necessidade social de melhorar, né, as condições de vida dos mais pobres no país, e são muitos, né, a maioria da população, mas temos que primeiro ter a consciência de onde virá o dinheiro para que isso aconteça. Porque se não tiver dinheiro para poder zerar a despesa, vai ter uma explosão na dívida. E aumentando a dívida, o juro não cai e a inflação explode. Portanto, vamos ter essa consciência de que é possível, sim, muita responsabilidade fiscal para que a gente cumpra e temos que cumprir a necessidade dos gastos sociais do Brasil. Malco, a Rita colocou alguns pontos que podem ser negativos aí dessa proposta, e para você, como é que você vê essa história toda? O governo, com uma base pequena, até então, conseguiu até uma larga vantagem nesse texto especificamente. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Eu queria separar essa análise por dois pontos distintos. Primeiro, pelo ponto de vista do resultado da votação e segundo, do que é o arcabouço. Do ponto de vista de resultado, o governo conseguiu uma ampla vitória. 372 votos, 10 a mais do que tinha para que transitasse o regime de urgência. E ele denuncia, deixa claro. Rita falou bem, eu concordo com ela. Foi uma vitória do país. E aqueles 108 que votaram contra, votaram então contrários ao país. Aqueles que não queriam o arcabouço fiscal, queriam que as coisas paralisassem o governo e deixassem de implementar políticas públicas. Estes não queriam o bem do país. E entre estes que não queriam o bem do país, estão dois opostos da nossa escala ideológica. Estava o Novo e o PSOL. Os extremos que sabem que só chegam ao poder em situação de extrema desgraça da oferta de políticas públicas. Eles só são vistos quando as pessoas não têm nenhuma credibilidade no sistema. E é isso que buscou o Novo e o PSOL, votando o contrário ao arcabouço. Eu acho isso de uma gravidade enorme. Parabéns aos que votaram, os 372 votaram a favor, e agora vamos esperar. E com o resultado, aí eu discordo veemente da Rita. Parece aquele tema bolsonarista, quando o Lula ia tomar posse, que nas próximas 72 horas iria acontecer algo e nada acontecia. O que tivemos ontem foi isso.
foi aprovado e nas próximas 72 horas nada vai acontecer. O projeto será aprovado com seus destaques, vai para o Senado e também não terá problemas no Senado. E do ponto de vista da economia, a economia do Brasil vai andando. O mercado pede reformas, o mercado pede novas coisas, mas de um jeito ou de outro a coisa vai andando e com uma grande notícia, com responsabilidade do líder do Executivo e dos líderes do Legislativo que estavam juntos ontem pautando o que vai acontecer no país nos próximos dias. Eduardo Costa, bom dia para você. Arcabouço fiscal aprovado em primeiro turno, tem todos os destaques ali, depois Senado. Bom dia para todo mundo. Eu vou começar onde o Malcolm parou. O grande feito ontem em Brasília não foi propriamente a votação da noite. Foi o que aconteceu antes, foi noticiado pela Itatiaia. Foi o presidente do Senado e do Congresso chamar o presidente da Câmara, o ministro da Economia, da Fazenda, o presidente do Banco Central e, salvo engano, 30 grandes empresários brasileiros. É isso que o Eduardo Costa pede todo dia, toda hora e que aconteceu lá ontem. Vamos conversar? Vamos. Vamos fazer o Brasil avançar? Vamos. Vamos parar com essas conversas doidas de, por exemplo, rever marco do saneamento básico? Vamos fazer reformas? Por isso que me anima a acreditar que a reforma administrativa, na qual a Rita Bate pede e eu também, precisa vir sim para diminuir os gastos, até porque petistas, o pessoal do PSOL, que a turma de sempre, votou tudo contra. E petistas votaram a favor, mas fizeram a carta dizendo que estão apavorados. Porque estão imaginando, né, que se não aumentar a arrecadação vai dar zebra. Para começar, quando determinada parte da esquerda é contra, eu já sou a favor, naturalmente. Mas nesse caso específico, me pareceu, Júnior, que o recado é o seguinte: vamos fazer o arcabouço fiscal, vamos fazer as reformas necessárias e o Congresso será parceiro do governo Lula e não subserviente e não pau-mandado. Isso para o país é muito bom. Lucas Ragazzi, arcabouço fiscal, que nós falamos tanto aí nos últimos meses, pelo menos em primeiro turno aprovado. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos, aos ouvintes. Olha, tem duas partes. Primeiro, eu lamento muito a retirada do texto base do projeto do arcabouço, a responsabilização do governante em caso de irresponsabilidade fiscal. Isso era um trecho que seria positivo, o Haddad tinha sinalizado que constaria no projeto, agora acabou sendo retirado, não foi colocado nesse texto aprovado ontem. Isso é muito ruim, na minha avaliação. Acho que governantes que fazem ali uma gestão irresponsável, gastando muito mais do que arrecadam, geram dívidas. A gente está vendo aqui em Minas Gerais como é difícil fazer uma gestão de um estado falido, muito por conta de más administrações desse tipo, né, que saíam gastando, criando cargo, tudo sem parar, sem prever como que o dinheiro entrava, se a conta fechava, e ninguém nunca foi responsabilizado. Isso deveria constar. Um outro ponto que me preocupa é a possibilidade ali de aumentar a despesa acima da inflação. Isso aí seria um aumento real. E quando você bate ali, tem que aumentar a receita. Gente, aumenta a receita, você está abrindo espaço ali para aumentar imposto. Como que vai aumentar a receita? Isso aí tem que ficar colocado. Mas, no final das contas, eu acho que foi um ponto legal, um ponto positivo, por esses pontos colocados principalmente pelo Eduardo e pelo Malcolm. A Rita também abordou no comentário dela. O governo tem legitimidade, é importante que ele decida ali, ele coloque como que ele pretende fazer a gestão da sua política econômica. Então, pelo menos, está havendo um debate de coisa importante no Brasil. Tem mais uma